Continuação do capítulo 7. Espere sempre o melhor e consiga-o, do livro O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. A fórmula consiste, pois, em saber o que desejamos. Cumpre convencer-nos de que o que desejamos é justo. Transformemo-nos de maneira a receber como coisa natural aquilo que almejamos e tenhamos sempre fé. Com a força criadora da fé, estimularemos a formação das circunstâncias que nos irão trazer o objeto de nossos sonhos. Estudantes do pensamento dinâmico moderno estão percebendo cada vez mais o valor prático das ideias e doutrinas de Jesus, especialmente as verdades como a que contém esta frase: de acordo com a tua fé é que receberás. Mateus capítulo 9, versículo 29. De acordo com a fé que você tiver em si mesmo, em seu emprego, em Deus, é o que terá, e não mais que isso. Se você tiver fé em seu emprego, em si mesmo e nas oportunidades de seu país, e se tiver fé em Deus e trabalhar e estudar arduamente, poderá galgar um posto elevado na vida, o objeto de seus sonhos. Toda vez que encontrar uma barreira à sua frente, pare, feche os olhos, imagine tudo que possa estar acima dela e nada que possa estar abaixo. E depois, pela imaginação, transponha-a com o seu coração e julgue-se como tendo recebido uma força impulsionadora. Creia que está de fato sentindo essa força em si. Ficará maravilhado com a energia que fluirá de seu ser. Se, no íntimo, idealizar sempre o melhor e empregar o poder da fé e da energia, conseguirá o melhor. Naturalmente, nesse processo de conseguir o melhor, é importante saber aonde você quer ir na vida. Poderá atingir seu objetivo, seus sonhos, tornar-se uma realidade, poderá chegar ao lugar desejado, somente se souber qual o seu objetivo. Este deve ser bem definido. Muitas pessoas nada conseguem simplesmente por não saberem o que querem. Não têm alvo nitidamente definido. Não se pode esperar o melhor quando não se tem um objetivo certo. Um jovem de 26 anos veio consultar-me por não se sentir satisfeito no emprego. Ambicionava ocupar uma bela posição e desejava saber como poderia melhorar as circunstâncias. Era um desejo muito natural e digno de ser considerado. Muito bem. Para onde o senhor pretende ir? Indaguei. Não sei exatamente, respondeu ele com certa hesitação. Não cheguei a pensar nesse particular. Sei que desejo ir para algum lugar, menos ficar onde estou. O que sabe o senhor fazer bem? Qual a sua capacidade de trabalho? Está aí uma coisa de que também não cogitei. Mas que gostaria de fazer se tivesse de optar por outro trabalho, insisti. Francamente, não saberia dizer, respondeu ele desalentadamente. Realmente, não sei o que gostaria de fazer. É uma coisa que ainda não me passou pela cabeça. Acho que tenho de cogitar também esse ponto. Preste atenção no que vou lhe dizer. O senhor deseja ir para algum lugar, não sabe para onde, não sabe o que pode fazer ou gostaria de fazer. É preciso que ponha em ordem suas ideias antes de pensar em sair do lugar onde está. É esse o motivo de fracasso de muitas pessoas. Elas nunca chegam a parte alguma, pois têm apenas uma vaga ideia do que desejam fazer. Nada se consegue se não tem um objetivo correto. Fizemos uma análise completa daquele jovem. Estudando suas possibilidades, descobrimos que possuía certos predicados que ele mesmo ignorava. Mas foi necessário despertar suas energias. Ensinamos-lhes, por isso, as normas para a aquisição da fé. Hoje, ele está a caminho do êxito. Ele sabe agora o que quer e o que deve fazer para conseguir a materialização de seus desejos. Sabe o que lhe será melhor e espera-o.
nada o deterá. Perguntei a um preeminente redator de jornal, uma personagem inspiradora: como chegou o senhor a ser redator desse importante jornal? Quis sê-lo, respondeu ele simplesmente. Isso foi bastante? O senhor o quis e ficou sendo redator? Bem, talvez não tenha sido só por isso, mas foi o que pesou bastante no processo, explicou ele. Acredito que a gente, quando quer chegar a um resultado, deve resolver definitivamente o que deseja ser ou realizar. Naturalmente, é preciso ter um objetivo justo e deve-se gravá-lo no espírito. Trabalhando arduamente, tendo fé no trabalho, a ideia então formada se torna tão poderosa que tende a assegurar o êxito. Há uma profunda tendência, declarou ele, para se alcançar aquilo que se imagina e conserva gravado firmemente no espírito. Mas é preciso que o objetivo seja justo. Assim dizendo, o redator puxou de um cartão muito velho e explicou. Costumo repetir todos os dias essa citação, ao qual se tornou o meu pensamento dominante. Copiei-a e dou-a a você. O homem confiante em si, positivo, otimista e que empreende o seu trabalho com a segurança de que será coroado de êxito, magnetiza a sua condição. Atrai para si as forças criadoras do universo. É realmente um fato que a pessoa tem confiança em si e é otimista, magnetiza a sua condição e adquire energia para atingir o seu objetivo. Por isso, espere sempre o melhor. Nunca pense no pior. Afaste do pensamento as coisas ruins. Nunca deixe passar pelo espírito que o pior poderá acontecer. Afaste tal concepção do pensamento para que não crie raízes nele. Traga sempre nele a essência do que há de melhor. Alimente-a, concentre-se nela, conceba-a em suas orações e cerque de uma fé inabalável. Faça a sua obsessão. Espere o melhor e o poder criador e espiritual do pensamento, auxiliado por Deus, dar-lhe-á. Talvez, ao ler este livro, você esteja numa situação que julgue ser desesperada e dirá com seus botões que nenhum pensamento irá modificar a situação. Respondo a essa objeção. Não é como pensa. Mesmo que esteja numa situação desesperada, você encerra dentro de si uma força potencial. Cumpre apenas descobri-la, soltá-la e erguer-se com ela. Isso requer coragem e caráter, é claro, mas o principal é a fé. Cultive a fé e você terá a coragem e o caráter necessários. Uma mulher foi obrigada pela adversidade a trabalhar como vendedora, um ramo de atividade no qual não tinha experiência alguma. Sua tarefa consistia em fazer demonstrações com aspiradores de pó, de casa em casa. Ela assumiu uma atitude negativa para consigo mesma e para com o seu trabalho. Não acreditava que pudesse fazer tal serviço. Sabia que ia fracassar. Receava entrar numa casa, mesmo quando era chamada para fazer uma demonstração. Acreditava que não poderia efetuar uma venda. O resultado, que não era para se admirar, foi que ela fracassou em muitas de suas entrevistas. Aconteceu que um dia ela visitou uma senhora que lhe dispensou uma atenção como até então nunca recebera. A essa freguesa, a vendedora contou toda a história de seus fracassos e dificuldades. A outra a ouviu pacientemente e disse-lhe depois serenamente: se a senhora espera o fracasso, é natural que fracassará. Pense em ser coroada de êxito e tenho certeza de que será bem-sucedida. E acrescentou: vou dar-lhe uma fórmula que, creio, irá auxiliá-la. Ela dará nova feição aos seus pensamentos, nova confiança e ajudá-la a conseguir os seus fins. Repita antes de fazer cada visita. Tenha fé nela e ficará maravilhada com o que ela fará pela senhora. A fórmula é esta: se Deus estiver conosco, quem irá poder estar contra nós? Romanos, capítulo 8, versículo 31. Modifique-a, porém, personalizando-a.
Diga: se Deus estiver comigo, quem irá poder estar contra mim? Se Deus estiver comigo, então saberei que com o auxílio dele poderei vender aspiradores de pó. Deus compreende que a senhora deseja segurança e apoio para si e para os seus filhos. Praticando esse método que estou sugerindo, a senhora receberá força para conseguir o que deseja. A mulher aprendeu a utilizar daquela forma. Visitava cada casa esperando fazer uma venda, sempre idealizando resultados positivos e não resultados negativos. Empregando esse princípio, logo adquiriu nova coragem, nova fé e uma confiança mais profunda em sua própria capacidade. Costumo agora dizer: Deus me ajuda a vender aspiradores de pó. Quem poderá contestá-la? É um princípio autêntico e bem definido que o nosso espírito tende a receber aquilo que ele ardentemente espera conseguir. Talvez isso seja verdade, porque o que realmente esperamos é aquilo que de fato desejamos. É preciso que você deseje algo que seja suficiente para criar uma atmosfera de fatores positivos para que o seu desejo se torne realidade. É preciso pôr nele todo o seu coração. Todo o seu coração. Eis o segredo. Quer isso dizer que, se com todo o complemento de sua personalidade você for em busca de um ideal, amparado pelos anseios de seu coração, os passos que você der não serão em vão. Permita-me dar-lhe 6 palavras que são a fórmula de uma grande lei. O poder da fé faz maravilhas. Elas encerram a força dinâmica e criadora. Conserve-as no seu espírito. Deixe-as mergulharem no subconsciente, que elas poderão auxiliá-lo a vencer quaisquer dificuldades. Mantenha-as no pensamento. Diga-as sempre. Diga-as até que o seu espírito as aceite, até crer nelas. O poder da fé faz maravilhas. Não tenho dúvidas quanto à eficiência desse conceito, pois o tenho visto surtir efeito tantas vezes que meu entusiasmo pelo poder da fé não tem limites. Você poderá vencer qualquer obstáculo, poderá conseguir as coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. E como a desenvolverá? Eis a resposta. Sature o espírito com os grandes ensinamentos da Bíblia. Se despender 1 hora por dia, lendo-a e decorando suas grandes passagens, permitindo assim que estas apurem a sua personalidade, a transformação em você e em suas experiências, pouco faltará para ser maravilhosa. Uma única parte da Bíblia realizará isso para você. O capítulo 11 do Evangelho de São Marcos é suficiente. Você encontrará o segredo nas seguintes palavras que constituem uma das maiores fórmulas deste livro. Tem fé em Deus. Isso é positivo, não? Pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha, é específico esse ponto, que se mova, isto é, afaste-se, e se lance ao mar, isto é, longe da vista. Qualquer coisa que se atirar ao mar desaparecerá para sempre. O Titanic jaz no fundo do mar. O fundo do mar está semeado de navios. Lance o obstáculo denominando montanha às águas. E se não tiver dúvidas no coração, por que se emprega a palavra coração? Porque ela quer dizer que você não deve alimentar dúvidas em seu subconsciente na sua essência interior. Não é tão superficial quanto a dúvida no espírito consciente. Esta é normal e inteligente indagação. É a dúvida profunda e fundamental que deve ser evitada. Deverá crer que aquelas coisas que ele disser haverão de suceder e ele terá aquilo que disser. Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 23. Não se trata aqui de uma teoria arquitetada por mim. É ensinada no melhor livro que se conhece, a Bíblia. Aliás, o livro que mais se lê no mundo, atravessando gerações e gerações, independentemente do que se possa surgir em questão de conhecimento e ciência. A humanidade, muito acertadamente, confia mais nele do que em qualquer outro documento. E diz-nos a Bíblia que o poder da fé faz maravilhas. A razão pela qual as grandes coisas não acontecem a algumas pessoas
jaz no fato de não serem elas específicas no aplicarem o poder da fé. A frase dirá essa montanha quer dizer, não aplique seus esforços à cadeia de montanhas de todas as suas dificuldades, mas sim ataque apenas a coisa que possa estar no momento prejudicando-o. Seja específico, ataque suas dificuldades uma de cada vez. Se há alguma coisa que você deseja, como agir para consegui-la? Em primeiro lugar, pergunte a si mesmo: devo desejá-la? Submeta essa pergunta a um exame sincero para ter certeza de que realmente a deseja. Se puder responder a ela afirmativamente, peça então a Deus com todo o fervor. Se Deus, que é onisciente, crê que você não a deve ter, não se apoquente. Ele não lhe dará. Sendo ela justa, peça a Deus e, quando a pedir, não alimente dúvidas em seu coração. Seja específico. A solidez dessa norma adveio-me de um fato que me contou um amigo, um negociante do Oeste Central, um perfeito cavalheiro de verdadeiro espírito cristão. Ele ensina a Bíblia numa das maiores classes de seu estado. Na cidade onde vive, é o chefe de uma fábrica que emprega 40.000 operários. A mesa de seu escritório está sempre repleta de papéis sobre religião. Ele tem até mesmo alguns de seus sermões e boletins. É um dos maiores fabricantes de geladeiras nos Estados Unidos. Pregue sempre uma grande fé. Nada de coisa superficial, declarou. Não julgue que ela não seja uma grande ciência. Sou um cientista. Uso a ciência em meus negócios diariamente e também a Bíblia. Esta surte efeito. Dá, de fato, resultados se a gente tem fé. Quando ele foi nomeado gerente-geral da fábrica, os operários começaram a cochichar. Agora que ele é gerente, vamos ter que trazer a Bíblia conosco ao vir trabalhar. Dias depois, ele chamou à sua presença alguns dos homens que andaram fazendo aquela observação. Usando a linguagem que eles compreendiam, disse-lhes: ouvi dizer que vocês andaram dizendo por aí, pela cidade, que agora que eu sou gerente-geral, terão que trazer suas Bíblias quando virem trabalhar. Oh, foi uma simples brincadeira. Desculparam-se eles meio embaraçados. Bem, é bom que saibam. É uma boa ideia. Mas não quero que vocês tragam a Bíblia debaixo do braço. Basta trazê-la no coração e no espírito. Se vocês vierem com um espírito de boa vontade e fé em seus corações, podem crer, faremos bons negócios. Deve ser uma fé específica da espécie que remove montanhas. Ao contar-me isso, virou-me subitamente para mim e perguntou: alguma vez você teve algum dedo do pé que me incomodasse? Fiquei um tanto admirado com a pergunta, mas antes que pudesse responder, ele prosseguiu. Eu tinha um dedo do pé que me afligia. Consultei os médicos aqui da cidade. São, na verdade, ótimos médicos. Disseram que eu não tinha coisa alguma no dedo. Estavam errados, porque o dedo me doía. Tratei então de comprar um livro sobre anatomia e comecei a ler tudo o que dizia sobre os dedos do pé. A sua construção é realmente muito simples. Há apenas uns poucos músculos, ligamentos e uma estrutura óssea. Parecia que qualquer pessoa que soubesse algo a respeito dele poderia muito bem curá-lo. Mas eu não encontrei ninguém que resolvesse o caso e o dedo me doía sempre. Um dia sentei-me na cadeira e observei. Disse então, nessa ocasião, Deus Todo-Poderoso, envio este dedo de volta para a fábrica. Vós o fizestes. Eu fabrico refrigeradores e sei o que se deve saber no que diz respeito a um refrigerador. Quando vendemos, garantimos a sua eficiência. Se não funciona direito e o nosso agente não pode consertar, ele o traz para a nossa fábrica e nós aqui o reparamos porque sabemos o que fazer. E falei então: Deus Todo-Poderoso, vós fizestes este dedo, vós o fabricaste e vossos agentes, os médicos, parece que não sabem consertá-lo. Se não é incômodo, meu Deus, gostaria que o consertasses o mais breve possível, porque me está afligindo muito. E como está o dedo agora? Indaguei. Perfeito. Talvez seja uma história tola, mas o fato é que ri quando ele me contou, mas quase chorei também, pois vi uma expressão maravilhosa no rosto daquele homem quando ele me relatava esse incidente de uma oração específica.
Seja específico. Peça a Deus qualquer coisa que seja justa. Mas como fazem as criancinhas, não alimente a dúvida. A dúvida veda o caminho para a força. A fé abre-o. O poder da fé é tão grande que nada há que Deus não possa fazer por nós, conosco ou por meio de nós, se permitirmos que Ele canalize sua força através de nosso espírito. Repita sempre aquelas palavras citadas acima, até que as grave bem em seu espírito, que desçam ao seu coração e se integrem em você. Cito-as mais uma vez. Tem fé em Deus, pois em verdade te digo que todo aquele que disser a esta montanha que se remova e se lance ao mar, e não tiver dúvidas no coração, deverá crer que aquelas coisas que ele disse hão de suceder, e ele terá aquilo que disser. Marcos, capítulo 11, versículo 22 a 23. Sugeri esses princípios uns meses atrás a um velho amigo, um homem demasiado pessimista. Até ao tempo de nossa conversa, nunca ouvira dizer qualquer coisa que revelasse otimismo. Assumia sempre uma atitude negativa para com todos os projetos ou problemas. Manifestara forte descrença dos princípios expostos neste capítulo e oferecera-se para fazer uma experiência a fim de provar que eu não tinha razão em minhas conclusões. Ele é um homem sincero, pôs em prática esses princípios com relação a várias questões e manteve um registro delas no cartão. Procedeu assim durante 6 meses. Ao fim do período, informou-me que 85% das questões haviam sido resolvidas satisfatoriamente. Estou agora convencido, disse ele, se bem que a princípio não acreditasse que isso fosse possível, que se a gente esperar o que é bom, ser-nos-á dado uma força estranha qualquer para criar as condições que produzem os resultados desejados. De agora em diante, a atitude que adotarei será diferente. Haverei sempre de esperar o que é bom e não o que é ruim. A prova que me submeti indica que isso não é uma teoria, mas sim um meio científico de enfrentar as situações da vida. Eu poderia acrescentar que até mesmo a alta porcentagem que ele atingiu poderá ser aumentada com a prática. Naturalmente, a prática da arte de saber esperar é tão essencial quanto os exercícios com instrumentos musicais ou com um taco de golfe. Não se consegue destreza em qualquer coisa sem que se faça um exercício intensivo, persistente e inteligente. É de se notar também que o meu amigo começou aquela experiência com um espírito de dúvida, a qual tenderia a prejudicar os primeiros resultados. Sugiro que você afirme todos os dias com fé, quando enfrentar os problemas da vida, o seguinte: acredito que Deus me dará forças para conseguir o que realmente desejo. Nunca mencione coisas ruins, não pense nisso. Elimine-as de seu espírito. Declare pelo menos 10 vezes ao dia. Espero tudo o que é bom e, com o auxílio de Deus, hei de consegui-lo. Procedendo assim, seus pensamentos convergirão sempre para o que é bom e se transformarão numa grande força para a realização de seus desejos.